Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, bem-vindo a mais um Leadercast. Eu tenho aqui comigo hoje uma outra pessoa que também tem um histórico muito interessante. Eu conheci o trabalho dele através da leitura de livros, através de acompanhar o trabalho dele em palestras, em alguns eventos e tudo mais. E quando eu pensei no Leadercast, imediatamente foi mais um que eu falei, cara, eu tenho que levar o Elias. E vocês vão saber por que eu trouxe ele até aqui, né? Bem-vindo, eu quero saber o seu nome, a sua idade e o que é que você faz que me fez trazer você aqui. Idade, Luciano, pelo amor de Deus, mas que pergunta, pelo amor de Deus. Tem que ser, você vai entender por quê. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, Luciano, né, a honra de estar aqui com você, né, pela sua história, pela sua biografia, e aí eu já começo a dar um pouquinho, né, do caminho do que eu faço. Eu falo da vida dos outros e ganho dinheiro para isso. Como é seu nome? Elias Awad, sou biógrafo, né? Quando a gente precisa de um médico, de um dentista, a gente acha aos montes. Agora, biógrafo, vai achar onde? Não tem, cara. Não tem. Então, é uma profissão, né? Eu investi nisso há 12 anos, era repórter da TV Bandeirantes, cobri esportes, né? Fui jornalista esportivo, cobri tudo que você pode imaginar, Olimpíada, Copa do Mundo e tal. E um dia eu falei, não é para isso que eu vim nessa terra, né? Nesse mundo. Larguei tudo e comecei a escrever biografias. Então foi assim que eu tive nesse... Hoje eu estou com 53 anos, sou de 1961, uma geração, né, que hoje, acredito, é uma geração sofrida, porque a gente está exprimido, né? Eu sei, eu sou de 56, eu não estou muito longe de você, e eu costumo dizer que a nossa geração é um horror, porque a gente, quando apareceu o sexo livre, nós éramos jovens demais. Quando nós ficamos maduros, surgiu a AIDS, quer dizer, nós entramos no meio do caminho, não tiramos proveito em momento algum, né? Mas então eu tenho diante de mim Elias Awad, que é biógrafo, cara, biógrafo. O que é que faz um biógrafo? Bom, o biógrafo, ele tira a história da pessoa do coração e não da mente. Porque da mente ela sai muito quadrada. Né? Eu fui, fiz e venci. Do coração, ela conta de onde ela veio, como ela passou por aquilo, a infância, a essência, da onde esses legados, né, que ela traz foram construídos, da onde nasceu essa semente, como ela se desenvolveu, se tornou uma árvore bonita, com galhos que secaram, folhas que nasceram, enfim. Então eu acho que a grande meta e missão de um biógrafo é tirar essa essência e com essa essência mostrar para as pessoas. Por exemplo, eu biografei o Samuel Klein, fundador da Casa Bahia, que sem dúvida alguma dispensa maiores comentários por tudo que ele viveu, fez, né, construiu e projetou, né, e multiplicou no mercado. Então, dentro dessa situação, por exemplo, do Samuel Klein, esse homem é um grande líder acostumado a mandar. Então, primeiro, eu preciso entrar na essência desse homem, conquistar a confiança desse homem, né? E passar a mandar nesse homem. Então, uma condição muito grande, né? Mas o resultado do teu trabalho, o que é? É um livro? É um livro. E com esse livro... Sempre é um livro. Sempre é um livro. Sempre é um livro. E, obviamente, que dentro desse livro, dessas histórias, porque são, de repente, 70, 80 anos, 90 anos de vida de um biografado e 2 anos da minha vida, né? Que estão envolvidos nesse projeto. Em média é isso, São 2 anos para... 1 ano e meio a 2 anos. E você trabalha em biografias ao mesmo tempo ou é uma de cada vez? Trabalho. Nesse momento, por exemplo, eu estou construindo 2 biografias e estou finalizando uma terceira. Me conta quem é que você biografou, vamos lá. Bom, o Samuel Klein... nome e o que faz, o nome e o cargo, o que é? O Sr. Samuel Klein foi minha primeira biografia, Luciano, há mais de 12 anos, e ele me disse, quanto maior o problema, maior a oportunidade. E eu realmente tinha um grande problema que era não estragar aquela história, porque era a minha primeira biografia, né? Mas era uma grande oportunidade. Prova disso é que eu estou no 20º livro e a biografia dele na 6ª edição. Então dele, depois eu fiz Mr. Fisk, né, das escolas de inglês, fiz João Uchoa Cavalcante Neto, da Universidade Estácio de Sá, Júlio Simões, do grupo JSL Logística, Vicêncio Paludo, do grupo Vipal, maior indústria de borrachas, né, do
Brasil, uma das maiores do mundo. Fiz também Celso Moraes, da Copenhague Chocolates, Oscar Schmidt, do basquete. Escrevo agora do Sr. Mário Gazin, da Gazin, que é a 4ª rede de varejo do Brasil, do Sr. Armindo Dias, do grupo Arcel, do Hotéis Royal Palm Plaza, o Dr. Luiz Fernando Furlan, ex-ministro do Conselho da ABR Foods, enfim, são alguns dos nomes que eu biografei. Tive também um programa, né, da Rádio Eldorado, onde eu biografei mais de 200 empresários, cada um trazendo um pouco desse. Você que está ouvindo aí o Leadercast entendeu por que o Elias Awad está aqui, né? Quer dizer, a biografia, ele foi relatando um monte de nomes de pessoas que se notabilizaram pela liderança que exerceram ao longo do tempo. Eu não vi nenhum nome de mulher aí. O que houve? Mulher não gosta? Sou cobrado por isso e estou ainda em busca da minha primeira biografada. Mas como é que funciona isso? Você escolhe quem vai biografar e vai atrás, ou a pessoa te chama para fazer biografia? Hoje, Luciano, as duas vias. Tá. Obviamente, quando a gente estreia o primeiro livro, depois há uma cobrança, tanto do mercado quanto sua, né? Bom, será que eu vou ser o autor de uma letra só, de uma música só? Né? E aí você quer fazer aquele segundo livro desesperadamente. E aí você tem um grande problema, né? Que é mostrar para aquela pessoa que você pode realizar e que você vai entregar o livro para ela. Sim. Hoje, né, como eu estou no 20º livro, eu já passou, corto esse papo, né? Eu economizo saliva aqui. Legal. Então hoje, obviamente, outros aspectos definem se eu vou ou não fazer essa biografia. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção, os nomes que você falou são de pessoas que ou estavam vivas quando você, ou estão vivas ainda, ou quando você fez a biografia foi diretamente com elas. Quer dizer, suas biografias são todas com pessoas que estão vivas e, portanto, são autorizadas, é isso? Exatamente. A autorização... até se banalizou um pouco essa situação de biografia autorizada. Parece que autorizada é uma chapa branca. É uma chapa branca. É. E a não autorizada, né? Não, essa pode falar o que quiser. Sim. Não é bem assim, Luciano, porque, por exemplo, eu não entendo como escrever a sua biografia sem tirar de você a emoção, né? A razão, o arrependimento, o choro, a lágrima, o murro na mesa, né? A vibração, a comemoração com tudo o que aconteceu. Então não entendo, é uma biografia não do Luciano, mas do que as pessoas acham que ele viveu, e não do que ele viveu. Quer dizer, você não fala só com o biografado, você conversa com o universo em torno dele. Mais de 100 pessoas. Então são quase 300 horas de entrevistas, né? Pelo menos 120, 130 horas com o biografado, e com mais de 100 pessoas. Se tiver problema, eu vou descobrir. Você pode ter certeza. Eu sou repórter, né? Na essência, né? Eu, né, vou lá no fundo e vou trazer essa situação. E até já cheguei a recusar projetos, porque entendi que realmente, né? O cara queria maquiar e só para mostrar o meu lado bom. Eu não invento história. Eu construo história. Eu crio, né, a história. Então, mas não invento. Então eu jamais vou me submeter a esse tipo de situação. São projetos de 2 anos, cara. Você fica 2 anos trabalhando na biografia. De um ano e meio, quer dizer, a tua vida, hoje é isso. A tua vida é... Você ganha a vida escrevendo livros com biografias de pessoas. Exatamente. Há mais de 12 anos eu escolhi não brincar de escrever livros. Porque isso acontece muito. A pessoa tem, principalmente no jornalismo, né? Tá ligado a uma TV, a um rádio, a um jornal, e de repente, né, recebe uma demanda de um livro, escreve um livro e, enfim, entreguei e tchau, né? Se der, deu. Não é bem isso que eu faço, né? Eu acho que tem muito de envolvimento pessoal, profissional, entrar na vida das pessoas, na vida das famílias das pessoas, né? Aparar muitas vezes situações. É uma baita responsabilidade. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui que tem a ver com o Elias Awad em si, né? Você era funcionário da TV Bandeirantes? Eu fui funcionário da TV Bandeirantes. Quando você decidiu sair para tocar o seu próprio negócio, você fazia o quê? Você era empregado na TV Bandeirantes? Deixa eu te contar um pouquinho do meu histórico, né? Eu sou de família árabe, vou biografar você, vai lá. Eu sou de família árabe, então, obviamente que, né, com esse sobrenome, né, Elias Awad, só posso ter nascido, né, em chão de loja, né? Então vivi o comércio. E com 17 anos entendi que eu queria ser administrador de empresas. Entrei em administração, me formei, né? E já com 17 para 18 anos comecei na Votorantim. Em 6 anos eu tive 6 promoções na área comercial. E com 24 anos eu não tinha mais para onde crescer. Eu trabalhava na Companhia Mineira de Metais, na área comercial de zinco. E aí um determinado dia, a felicidade, ela para mim é o grande combustível da minha vida. E eu nunca precisei de despertador para acordar, né? E um determinado dia tocou o despertador. E aquilo me incomodou. Puta, eu falei, vou ter que ir pra lá trabalhar. Exato. E aí comecei, sabe, você chega às 8, né? 8 horas bati o cartão. Falei, meu Deus do céu, tem coisa errada, não é possível, né? Eu nunca precisei disso. E aí eu entendi que aquele meu ciclo tinha acabado. Já tinha acabado. Com 24 anos de idade. 24 anos de idade e pedi demissão. É meio novo, hein? Aí, quer dizer, naquele momento, né? Ideal ainda de uma transformação. Sim.
E de repente eu falei, eu vou ser jornalista e vou ser repórter esportivo. E vou fazer o que eu amo. Quer dizer, você aos 24 anos, num emprego estável, com um futuro delineado pela frente, você decide brecar tudo, chuta o pau da barraca e não chutou para ir para outro emprego. Você chutou para ir buscar uma outra carreira. Você jornalista, quer dizer, você não podia sair e fazer jornalismo, você teve que estudar. Exatamente. Teve que se formar de novo, etc. Exatamente. Como é que foi isso? Comecei a fazer um jornal esportivo, né? Gosto, Sim, entendo mas muito. você foi estudar, você foi fazer um curso. Enquanto você se estudava, você estava trabalhando? Sim, a primeira coisa que eu fiz foi um curso de radialista, porque em 3 meses eu estava apto para atuar no mercado. Entendi. Paralelamente a isso, eu criei um jornal, né? E já entrei na faculdade de jornalismo também, tá. porque eu também entendo, né, que a partir do momento que eu quero atuar numa área, eu preciso me credenciar. Quer dizer, você não arrumou um emprego para bancar você enquanto você fazia estudo. Você já estava por conta. Já estava trabalhando naquilo que você queria. E por que você escolheu o jornalismo? O que foi isso? Era um amor antigo? Era uma vontade? Porque eu sempre vivi o esporte de uma forma muito intensa. Entendi. Quer dizer, o que te levou foi o esporte. Sem dúvida. Eu não fui jogador de futebol. Sim. Por falta de altura. Eu sempre joguei no gol, joguei muito bem no gol, sim, né? Mas não tinha altura para o futebol de campo. Sim. Era um jogador de futebol de salão. Depois, sim, com o futebol society, aí eu me encontrei dentro da minha altura, né? Sim. Então aquela veia, né, do futebol, do esporte, sempre esteve comigo. Eu acompanhava muito. E eu entendo tanto de futebol que eu sou corintiano. Dá para você ver que eu domino. Somos. Somos. Né? Aliás, eu tenho sido bem relapso, porque eu parei de ver jogo de futebol. Eu não vejo mais, cara. E o pessoal reclama pra mim e pergunta bem, vem cá, por que você não assiste mais futebol? Eu falo assim, sabe por quê? Porque eu vi o Rivelino jogar. E eu criei na minha vida um parâmetro do que é um jogador de futebol e eu não consigo engolir essas coisas que tentam empurrar pra mim como sendo jogador de futebol. Então, eu prefiro não ver mais. Muito parei, não me enche mais o saco e acabou. E eu vou te falar, eu como repórter vi uma das coisas mais maravilhosas e lindas da minha vida. Eu vi Rivelino e Maradona tocando bola. Nossa, né? Quando o Careca construiu um centro de treinamentos em Campinas, né? Ele convidou os dois, ambos foram, e eu vi ali um dando de calcanhar, o outro batendo na nuca. Nossa, eu tenho um amigo meu que ele tem o Helder, tem uma produtora de vídeo, e o Helder tinha o pessoal ia jogar futebol, society, aquele joguinho de amigos, né? E ele disse que ele foi jogar um dia e de repente apareceu o Mário Sérgio, chegou lá para jogar com eles. E o Mário Sérgio entrou em campo, tudo, ele falou, cara, o cara entrou em campo, bicho, a bola veio no pé dele e ele deu um chute na bola e o chute não fez tum, fez puf. Até o chute é afinado do cara. Ele falou, cara, é uma diferença tão grande aquilo que eu imagino você vendo os dois caras e o que é aquilo, né? Verdade, que coisa fantástica. Eu fiquei arrepiado aqui agora. Mas que legal. Né? Aliás, isso é um lance interessante na tua própria biografia, o dia que você fizer a tua, que vai ser relatar o contato que você teve com esses caras, sem né? Dúvida, porque você passa, de repente, um período gigantesco, 100 e tantas horas, na frente de um Samuel Klein, conversando na boa, quer dizer, ele não está lá atendendo outras pessoas, ele está dedicado a você naquele momento, exatamente. Né? Isso acho que te traz um benefício pessoal para você que é incontável, né? Com certeza. E quando você vê esse homem chorar, esse homem gargalhar, né? Esse homem colocar a mão no seu ombro, aí você entende que a biografia, né? Que legal. Tá real. Quer dizer, você passa a ser um instrumento dele, né? Exatamente. E acho que quando você se coloca como um instrumento, acho que você atingiu o teu objetivo, né? Principalmente em livros, Luciano, onde eu escrevo em primeira pessoa. Sim. Como é esse do Oscar Schmidt, né? Sim. Eu escrevi em primeira pessoa. Então, depois eu vou voltar um pouquinho para minha biografia, né? Mas eu vivi o Oscar em quadra. Né? Eu sei o que é o Oscar em quadra. Dando cotovelada e tomando cotovelada para disputar uma bola. Sim. Né? Sim. Quando todo mundo gritava não chuta, ele metia uma de 3 né? Sim. E definiu o jogo. Então, eu vivi isso. E a partir do momento que eu escrevo em primeira pessoa, eu trago um pouco dessa... Claro, né? Claro, você acaba incorporando aqui. Você quase vira um ator, cara. Exatamente. É um ator que está fazendo um papel que foi escrito para... Que legal, cara. Que então, situação interessante. Mas aí, vamos voltar. Onde é que você estava lá? Você estava lá no teu jornal, fazendo o teu jornal, trabalho. E entendi que a linha era a mídia eletrônica. Né? Mas rapidamente já entrei também em primeira oportunidade no curso de jornalismo. Sim. E fiz em 2 anos, né? Porque eu já era graduado em administração de empresas. E nesse período eu cheguei à rádio, só que eu fiz uma avaliação do mercado, Luciano. Se eu entrasse para ser um jornalista esportivo com 25 anos, 26 anos, eu ia falar de futebol, coisa que todo mundo falava, que todo mundo entendia. Sim. Então onde é que estava o grande atalho? O atalho não é uma coisa positiva, né? Nicho, né? Mas onde tinha um caminho não explorado que poderia me levar, né? Num momento mais curto para aquilo que eu idealizava. Nos esportes olímpicos e amadores, chamados de amadores na época. Então me especializei nesse período em 99 esportes, porque um eu já conhecia bem que era o futebol. Sim. Vela, tiro, balonismo, judô, atletismo, natação, tênis. Que ano era isso?
Isso nós estamos falando do começo da década de 90, mais ou menos, final de 80 para 90. Tá. Aonde nasceram grandes ídolos do esporte, né? Guga, o Gustavo Borges, Aurélio Miguel, né? Que como político é um grande judoca, né? Enfim, né? E toda aquela geração que ganhou muito, né? Que trouxe orgulho. A geração do vôlei, de prata, de ouro, enfim. Então, quando chegou em 92, na Olimpíada de Barcelona, o Brasil não se classificou com futebol. E aí o mercado jornalístico precisava de maluco que entendesse de tudo. E aí quem é que estava, né? Na porta do gol? Eu. Então ali... Então pausa. Vamos lá. Aí alguém é capaz de virar pra você e falar assim: Elias, que sorte, hein, cara? Você tá lá naquela hora, quando precisavam de alguém, era você que tava lá. Que puta sorte, hein, Elias? O que você responde quando alguém fala? Eu uso as palavras do Oscar. O Oscar diz: eu nunca vi um fracassado com sorte. Né? Sorte só tem pra alguém que se preparou para estar naquele momento certo, na hora certa, exatamente. Etc. E tal. Então eu acho que é isso mesmo, né? Sim, que legal. Agora, eu acho que o grande fator de provocação da sorte é o que Harvard e as grandes universidades me ensinam, é o feeling. Né? É onde você sente que você está no caminho certo, por mais que o mercado, consultores, tendências políticas, econômicas, sociais mostrem o contrário, e você... Né? Algo te diz que você está no caminho certo. Com certeza. Tem a ver com intuição e tudo mais, tem a ver com o teu repertório, quer dizer, quanto mais rico é o teu repertório, quanto mais experiência você tem, mais você consegue antever essas coisas. Exatamente. E eu vou mais longe, né, que é aquele conceito lá da serendipidade, né, que é aquele eu estou aqui procurando uma coisa, encontro outra inesperada. Exatamente. E aquilo é fantástico e tudo mais, que é o termo que os americanos usam lá, que a gente usa muito pouco aqui no Brasil, mas que eu acho que tem tudo a ver. Quer dizer, você só encontra aquela coisa valiosa e inesperada porque você estava procurando algo mais. Eu tenho muita gente que escreve para mim, falando do meu podcast Café Brasil, e dando uma lição, dizendo: cara, eu entrei no iTunes para procurar um negócio que não tinha nada a ver, e a hora que eu digitei Brasil, apareceu o podcast Café Brasil, eu cliquei para ver e achei vocês. Olha que né? legal. Quer dizer, ele só me achou porque ele estava lá procurando alguma coisa. Se ele não estivesse procurando, não me acharia nunca. Então, quer dizer, não é que eu estou sentado em casa esperando o mundo acontecer. Eu estou em ação, eu estou agindo, claro, e estou me expondo para uma série de situações em que de repente surge algo, e quando esse algo surge, alguém olha pra você e fala assim: pô, que sorte que você tem. Sorte nada, cara, eu trabalhei um montão para estar lá naquela hora, e por eu estar lá naquela hora é que aconteceu comigo, né? Porque você acredita. E a melhor forma da gente destruir o próprio sonho é perguntar pro amigo o que ele acha da ideia. Sim. Né? Com certeza, fala: você tá louco, tá cheio de jornalista, tá cheio disso, tá cheio de autor, ninguém consegue viver de livro no Brasil, ou seja, é o que a gente ouve. Então, antes de perguntar, antes de convencer o outro, a gente tem que convencer a gente mesmo. Né? Então, eu tô certo, eu tô confiante disso. Como foi meu primeiro livro, né? Antes do livro do Sr. Samuel Klein, eu escrevi o livro sobre o sequestrador da filha do Silvio Santos. Eu acreditava tanto naquilo que eu ia mudar vidas, tirando os jovens do crime, né? Porque o rapaz... ele foi pra cadeia e depois morreu. Então eu queria mostrar essa história pro jovem. Né? Ele imagina que aquilo é um caminho, né, de sucesso, mas obviamente que não é. Né? Então eu escrevi o livro e levei numa editora. Falei: mas você tá louco? Não, enfim, eu acredito. Né? Eu não sei se nunca me passou pela cabeça que eu estava perdendo tempo. Né? Não, você estava criando algo que você acredita. Que eu acreditava. Então era bem assim, né? Mas vamos lá, você estava lá, de repente, na Olimpíada, você era o cara que sabia de tudo, e você teve a chance de conviver com uma geração fantástica, a molecada do vôlei naquela época também, que foi uma grande loucura aquilo lá, né? E aí, daí, a Bandeirantes te chamou? Como é que foi isso aí? Rapidamente eu cheguei né, à Rádio Gazeta, era para participar, né, de pílulas, e de repente, em função de toda essa necessidade, eu tinha um programa aos domingos de 4 horas e 2 programas diários, que era o Disparado no Esporte Amador, 1 e 2, e mais o grande programa de domingo. Obviamente que depois a Bandeirantes queria também, né, um jornalista com perfil que entendesse do futebol e de todos os outros esportes. E aí então, aquele atalho, né, no bom sentido que eu te falei lá atrás, me levou à TV Bandeirantes. E aí eu encontrei realmente a linguagem que eu buscava dentro... Que era na televisão. Na televisão. E você chega na TV Bandeirantes no momento em que tinha Luciano do Vale, em que tinha o vôlei construindo a imagem do vôlei brasileiro, não foi isso? Exatamente. Foi por aí, né? Final dos anos 80, alguma 90, coisa, foi por aí, né? 92, o Brasil foi campeão olímpico. Chegou numa equipe de cobra. Que valorizava isso. Sim. Né? E que valorizava Álvaro José, né? Trabalhei com Luciano do Vale e Álvaro José, imagina, aquilo era um sonho, né? Que legal. Tá numa transmissão com eles. Aí, de repente, só que, por exemplo, tinha uma final de campeonato
Paulista e o jogo de vôlei. Eu ia por quê? Jogo de vôlei, né? Porque o Elias é o cara que entende de todos os esportes. Sim. E aí eu precisei mostrar, né, pro mercado que eu também entendia de futebol. Sim. E aí comecei a pedir uma participação mais efetiva no futebol. E aí então, enfim, eu tive e obviamente o futebol já estava na minha essência, né? Tá. E tirei aquilo de letra e cobri tudo que você pode imaginar de bom, de gostoso, de positivo, de produtivo, Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim, né? Foi um momento mágico, mágico. Sim. Até um dia que eu estava fazendo um jogo de Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians, eu olho para um lado Luxemburgo, para o outro Parreira, né? Eu, entre os dois técnicos, né? Pau comendo no campo. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não foi para isso que eu vim para esse mundo, né? Enfim, né? E o despertador começou, né, a me acordar de novo. E aí eu tive essa oportunidade do primeiro livro, né, que foi em relação ao sequestro da filha do Silvio Santos. Tá. Me chamou a atenção porque as pessoas elogiavam aquele rapaz. Mas antes disso aí, deixa eu entender uma coisa aqui, um negócio que tá me batendo aqui. Luxemburgo e Parreira tem alguma coisa a ver com isso? Tem o fato de serem eles dois, por exemplo, se fossem outros dois, mudaria a história ou não? Poderia se fosse ser Cruyff, Brandão não. Podia ser Pelé e Maradona. De repente, eu entendi que aquilo não estava mais agregando, eu não estava mais mudando a vida das pessoas com aquilo que eu fazia. Sim, né? Virou mais do mesmo, ficou tudo igual. Exatamente. E outro, um aspecto curioso que me chamou a atenção. Eu fui fazer a matéria do Corinthians na sexta-feira à tarde. Sim. Né? Então saí de lá 7 da noite, 7:30 da noite e tal. E o Parreira era o técnico. Sim. No sábado eu trabalhava, fui ver a escala, eu voltei para o Corinthians. Então 8 horas da manhã estava lá novamente. Aí depois do treino, lá pelas 11, 11:30, o Parreira foi para a coletiva e falou, hoje a primeira pergunta é minha. E eu estava lá e falou, Elias, você estava aqui ontem, você, fulano e tal, vocês estavam aqui ontem à noite, saí daqui 8 horas da noite. O que vocês acham que mudou de ontem para hoje? O que vocês estão fazendo aqui? O Brasil está precisando produzir, está precisando vender, está precisando, né, crescer, né? Crescer, desenvolver política economicamente. Você acha que o futebol é tão importante quanto vocês pensam? O Parreira falou isso? O Parreira, né? Deu uma bronca em todo mundo. Caramba. E eu falei, esse homem está certo, né? O que eu faço, sabe, eu estou aqui porque eu tenho que estar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A Bandeirantes não sabe o que ela está fazendo aqui. O Parreira falou isso na hora lá? Por isso que eu sou fã do Parreira. Aqui é um cara subestimado, né? É um cara subestimado porque ele lida com uma coisa que é apaixonante, onde não tem meio termo ali, né? Exatamente. Ou é um idiota, ou é um gênio, e de gênio para idiota é 2 pitacos, né? Com certeza. Como ele foi, né? Sim. Como ele foi várias vezes, sim, né? Sim. O Parreira, eu vi o Parreira ser ovacionado na França, sim, na Copa, né, de 98. Sim. Um francês reconheceu ele, se jogou no chão, agarrou os pés dele e começou a beijar os pés do Parreira, gritando, Mr. Parreira, campeão do mundo, que ele era até então campeão do mundo, né? Sim. De 94. E vi, né, um torcedor do Fluminense levantar lá na arquibancada, mostrar o dedo e falar, seu burro, ou seja, né, xingando, como você bem falou, de uma hora pra outra, né? É muito perto, né? O Fluminense na 3ª divisão e ali estava o Parreira campeão. Deixa eu fazer uma pausa na tua história aqui, porque como é o Leadercast, você tem uma experiência, quer dizer, você sabe que o interessante aqui é o seguinte, esse programa aqui não tem roteiro, né? A gente senta e sai conversando e acho que a mágica é isso, de repente surgem temas que eu jamais imaginei que eu podia estar falando, por exemplo, agora com você aqui, né? Eu preciso explorar mais um pouquinho isso aqui, você estava lá e você assistiu, você viu. O Parreira foi campeão do mundo. Eu lembro que logo em seguida ele pegou e voltou pro Brasil e aí ele se transformou num palestrante e escreveu um livro sobre como criar equipes, etc e tal. Lançou um pouquinho antes esse livro da próxima Copa do Mundo, quando foi um fiasco. Foi um fiasco na outra Copa do Mundo. E de repente, quem é que vai comprar um livro do cara que diz como criar equipe se ele acabou de perder a Copa do Mundo? Quer dizer, ele saiu do céu pro inferno em 2 segundos, né? Eu conheci o Parreira pessoalmente, eu fui fazer uma palestra lá para a Seleção Brasileira de Futebol nas eliminatórias da Copa do Mundo 2006. Fui fazer a palestra para molecada lá na Granja Comari, né? E conheci o Parreira. E o Parreira, para mim, ele foi de uma delicadeza, de uma educação, que eu fiquei embasbacado tanto com ele quanto com o Zagallo, né? Com o jeito dos dois serem. Eu falei, cara, esses caras são muito boa gente, né? Mas eu tive o privilégio de entrar lá dentro, estar cara a cara, sentar, conversar, jantar com os caras e conviver. A maioria das pessoas só vê aquilo que a televisão mostrou. Então eu vejo um fragmento de uma entrevista, eu vejo os críticos metendo a boca e dali eu construo a minha imagem dele lá, né? Então, quando aconteceu isso com o Parreira, eu li e falei, cara, o cara saiu do céu pro inferno em 2 segundos e no meio tem um livro dizendo como criar equipes vencedoras.
Como é que você vê isso aí, cara? Agora, olha pro Parreira do ponto de vista de liderança, da capacidade que ele tem de liderar um time para ganhar a Copa do Mundo e perde em seguida. Quer dizer, o líder não é o responsável pelo resultado, ele não é o cara capaz de transformar as coisas. O que deu errado numa, o que deu certo na outra? O que você enxergou se você estava lá vivendo isso nesse momento, né? Você diz isso em relação a 98? Eu digo porque ele em relação ao Parreira, né? É o Parreira. Ele ganha uma Copa e ele perde uma Copa, perfeito, né? Perfeito. E num momento ele tá no céu, no outro ele tá no inferno, né? A gente pode até falar disso do Felipão depois, mas o Felipão é mais recente. Me interessou o Parreira porque ficou muito na cara, né? Quer dizer, ele não era um diletante que chegou ali, claro, deixa eu inventar, né? E tem gente que diz que ele é um horror, né? Mas você tava lá e você viu as duas Copas, você viu ele diante dos dois times, você conversou com ele, entrevistou o cara nas duas vezes. Qual é a diferença, cara? Por que uma ele ganha com brilho e a outra ele perde da maneira que perdeu? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, eu acredito, eu não sei se o Zagallo superou, mas acredito que não. Uhum. O Parreira deve ter, com essa última, talvez 8 Copas do Mundo. Uhum. Então, acredito, profissional que mais Copas do Mundo disputou, tanto como preparador físico, como técnico, como Sim. assistente, enfim, né? Aí, Luciano, eu acho que tem muito a ver em relação a... Obviamente que, independentemente do Parreira, né, do pé do Parreira não chutar uma bola, quem tem que assumir essa responsabilidade, e dentro dessa sua proposta, né, de trazer, né, um papo de líder, um papo de liderança, o esporte é um dos melhores exemplos que a gente tem para trazer. E aqui a gente pode se aprofundar muito em relação a isso. O Parreira, ele é um grande líder. Ele é um grande estrategista. Uhum. Né? Agora, muitas vezes, tem grupos de jogadores, né, que engolem o técnico. Sim. Né? E tem grupos de jogadores que são liderados pelo técnico. Sim. O Parreira, ele tem um limítrofe, né, onde o diálogo é a forma de liderança. Né? Quando ele não consegue mais se impor em relação ao diálogo com o grupo dele, o grupo engole ele. Ele não parte pra porrada, ele não é um Filipão que chuta o pé da porta, nada disso. Ele... E também... É um gentleman. É um gentleman. Ele é um gentleman. Com certeza. Sim. E olha, vou te falar, é muito orgulho, dá um grande orgulho, né, como brasileiro, participar de um evento como uma Copa do Mundo e você vê um brasileiro como Parreira sentar lá e responder perguntas em inglês, em espanhol, em francês, né? Num mundo que mal fala o português, que é o mundo do futebol. Elias, mas ele perdeu a Copa. O que adianta falar 5 idiomas se perdeu a Copa? Aí é a situação do resultado, que é o futebol, né? Por exemplo, você citou o Filipão, tomou de 7-1. Sim. Né? De gênio para idiota. Né? Agora, em contrapartida, a gente tem, né, uma presidência da Petrobras que sumiram 9 bilhões e a liderança não é trocada. Como é que a gente pode, né, justificar isso? São dois contextos completamente diferentes, mas obviamente não deu resultado, tem que trocar o líder, não tem jeito. Essa é a forma mais fácil. E o futebol, ele exige isso, porque você tem muitas vezes jogadores que ganham muito mais que o técnico. Sim. Né? E o que você vai fazer? Você vai desagradar, né, um jogador que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês, ou você vai tirar um técnico que naquele momento ganha 400? Você sabe que isso foi uma coisa importante que eu vi ali? Eu estava lá fazendo a palestra para a seleção, e no banco aqui na frente estava o Ronaldo, fenômeno, no auge, né? Tava o Robinho junto com ele, tava um jogador, e eu olhei pro cara e falei, esse cara ganha por ano sei lá quantos milhões. Como é que se motiva um cara que ganha 100 milhões por ano, cara? Como é que você pega um cara desse nível aqui que fala, bicho, agora você vai entrar no campo e vai dar a alma pra ganhar do Paraguai? Paraguai não, tem um timão, né? Pra ganhar de Honduras. Você vai ter que entrar em campo e se matar lá. Como é que você motiva um cara nesse nível, né? E outra, como é que é a relação de chefia, né? Quer dizer, eu sou técnico e tenho diante de mim a super estrela mundial que ganha 10 vezes o que eu ganho, que é badalado no mundo inteiro, e esse cara vai ter que chegar pra mim, me chamar de professor e humildemente responder pra mim. Quer dizer, olha que relação complicada, cara. O mundo do futebol é um negócio muito louco, né? Muito louco. Eu vi o Luxemburgo cair num treino na Granja Comari. Ele já estava numa situação um pouco delicada, tal. Houve um cruzamento, o Romário bateu na bola, chutou a bola pra fora. Ele parou o treino, chamou o Romário, né? Daquele jeito imponente dele, né? Vem aqui, o baixinho. Chegou lá e mostrou pro Romário como batia na bola. Não durou mais 2 dias como técnico. Ou seja, né? Mostrar pro Romário, parar um treino, filmado pela imprensa, para mostrar pro Romário que ele não sabe bater na bola, não aguentou, né? Mas tem um pouco de arrogância nessa história. Tudo isso. Mas o que você falou é muito interessante. Essa distância que pode ser muito grande ou muito curta entre o gênio e o fracassado. Né? Então, obviamente, num caso desse do Parreira,
O livro dele, né, sobre liderança, né, sobre construção de líderes, vai para o saldão. Sim. Né, ninguém compra. Né? Sim. Aquele momento não compra. E de repente ele reinventa uma situação, até antes da Copa do Mundo. O Parreira, né, era tido como, né, o homem ideal para o lugar ideal, né, para o momento ideal do futebol brasileiro. O Filipão também. Então, o resultado, né, especificamente no futebol, provoca a genialidade ou a imbecilidade. No mundo dos negócios não é diferente. Né? Não é diferente. Agora, a liderança do futebol, ela geralmente é compartilhada. No caso do Parreira, ele era um gentleman, e o assessor técnico dele também é um gentleman. Né? Quem era? Me fugiu o nome dele, mas também é um homem que não eleva a voz. Sim. Né? O Filipão é um cara que dá bronca, dá esporro. Né? É o paizão, é a história do paizão, é papai. Se precisar bater na bundinha, vai bater na bundinha. Mas se precisar pegar no colo, também pega. Com certeza. Sim. Agora, o Murtosa é paizão. Né? É paizão só de pôr no colo. Né? Ou seja, o sujeito vem com uma burdoada do Filipão, ele vai lá, né? Traz e amansa. Essa é uma boa parceria. Por exemplo, Oswaldo Oliveira, né? Hoje ele está num outro estilo. Sim. Um estilo mais efetivo, né? De gritar, de falar mais alto. Mas quando ele iniciou, ele era um técnico mais moderado, mas tinha, em contrapartida, um assessor, né? Um auxiliar técnico que pegava mais pesado. Um sargentão. Sim. Então é mais ou menos isso. Muitas vezes nas empresas, as empresas não permitem isso. Né? Porque numa mesa de negociações, você é o presidente, né? Ganha lá, né, alguns milhões por ano para ser o presidente. Na hora da bucha, todo mundo olha para você. É isso aí. Né? E se você olhar para cima, para baixo, para o lado, você perdeu a sua liderança. Mas tem uma coisa interessante que você está chamando a atenção aí, que é o seguinte: quem escolhe o assessor é o técnico. Quem escolheu o assessor do Parreira foi o Parreira. Quer dizer, o sujeito tem que ter eu não diria nem que é humildade, mas ele tem que ter a inteligência de saber que é o seguinte: bom, eu não sou um cara de dar esporro. Por isso eu tenho que ter comigo aqui um sargento que dê esporro para compor junto comigo essa persona. Quer dizer, nós dois juntos compomos essa equipe que faz a liderança desse grupo aqui, até porque é um grupo de cobra, quer dizer, se ele piscar, o grupo come ele, né? Você falou tudo. Mas é legal. Então vamos tentar agora voltar então na sua biografia. Quer dizer, você foi para Bandeirantes e lá você toco aquilo e aí, enfim, logo depois dessa situação, eu estava no Santos para fazer uma apresentação do técnico, já bastante desmotivado com aquilo, 11 de setembro de 2001. Eu estava lá e alguns companheiros de imprensa, isso era na parte da manhã, um deles com o Walkman, de repente esse companheiro grita: "Você não sabe o que aconteceu, um avião entrou no meio de uma torre gêmea". Eu falei: meu Deus do céu, eu estou no Santos para acompanhar a apresentação do Cabralzinho, né? E um avião entrou na torre gêmea. Sim. Liguei para a redação, né? Falei: Arthur, que era o meu chefe, né? Olha, acabei de saber que houve, né, uma invasão na Torre Gêmea, um avião entrou no meio da Torre Gêmea, uma catástrofe mundial, né? Mudou o conceito do mundo, né? Com perdão da palavra, Cabralzinho, a puta que pariu. Você tirou a palavra da minha boca. Você tirou o que eu te falei pro Arthur. Tá certo. Aí eu falei: Arthur, tô indo pra rua, vou fazer jornalismo. Ele falou: fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista. Isso eram umas 10 e pouco. Já fiquei, né, assim, né? Um caroço de abacate aqui na goela, né? 10, 15 minutos depois, cai a segunda. A segunda eu ligo de novo. Senhora. O Arthur fala pra mim: fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista. E eu falei: Arthur, esse é o primeiro e último Cabralzinho que eu vou esperar na minha vida. Tô fora. E ali saí e obviamente eu já estava envolvido naquele projeto do livro. Você já tinha escrito o livro do Sequestrador, e já estava iniciando o livro do Samuel Klein. Tá, né? Então deixa eu fazer mais uma pausinha aqui. Você escreveu o livro do Sequestrador. Não tinha nada a ver com o teu trabalho tradicional, quer dizer, você na hora vaga foi pesquisar e foi escrever, quer dizer, você durante um período que não era o teu período normal de trabalho, você estava se dedicando já àquilo que você achou que poderia vir a ser uma alternativa para você, é isso? Você foi em paralelo. O que me chamou a atenção foi que aquela história podia mudar a vida das pessoas, de jovens, tirar alguns jovens que, como ele, achavam que o crime... eu não tenho emprego, eu não tenho condições, eu quero comprar uma calça e tal, bateu uma carteira, né? Fez um sequestro relâmpago, pôs R$1.000 no bolso, esse jovem não volta mais para o mercado de trabalho. A tua decisão não foi marqueteira, não foi de que tá acontecendo um negócio, eu vou lançar um livro, eu vou ganhar dinheiro com o livro, não era isso? Não, porque eu ouvi os repórteres entrevistando as pessoas próximas a ele, e elas elogiavam o jovem. Então eu imaginei que aquele garoto podia ser meu filho, meu vizinho, filho de um amigo. Ou seja, né, que de dia ele tem uma vida e à noite ele cria uma vida dupla. Né, coloca um capote, uma arma e sai assaltando, e a gente não sabe, né? Então eu quis, né, usar essa história
para mostrar para os jovens que aquele caminho era errado. E joguei essa ideia para ele. Falei, rapaz, eu estou aqui, primeiro porque eu acho que o sequestro é um crime, enfim, que eu não admito o sequestro. Você entrevistou o garoto? Entrevistei. Eu fui o único do Brasil que conseguiu entrevistar esse rapaz, porque eu consegui uma autorização judicial para estar com ele por 60 dias na cadeia. Quanto tempo antes dele morrer? Os 60 dias que antecederam a morte dele. Entendi. Eu estive com ele, né? E aí, estrategicamente, eu achei que nos 60 dias, eu tinha 90 dias de autorização. Eu tinha que ter a história para depois trazer alguns detalhes. Certo. Então eu tinha essa história, né? Mas eu mostrei para ele, falei, olha, Fernando, eu quero usar a tua história, né? Para mostrar para os jovens que crime é cadeia e morte. O menino se arrependeu? Se arrependeu. Ele sabia que ele ia morrer? Não, na verdade ele se arrependeu, Luciano, porque ele tinha 22 anos, muito inteligente, né? Mas amador, né? Ainda bem, né? Porque o criminoso... Né? Bom, é que eu estou saindo já do caminho aqui. É que a gente fica curioso e quer saber, né? Mas não, deixa eu voltar pro caminho aqui. Alô, leitor, ouvinte, perdão, como chama o livro? Você Acredita em Mim. Muito bem. Você Acredita em Mim é o nome do livro, de Elias Awad, que conta a história do sequestrador da filha de Silvio Santos. Compre o livro, que lá você vai saber da história. Aqui o Papo é Liderança, vamos voltar aqui pro caminho lá. Mas é um mau exemplo de liderança. Então, mas olha que coisa interessante aqui. É o segundo chute pro alto que você dá. Você deu um chute pro alto lá atrás, com 24 anos, numa baita empresa, foi seguir a tua vida como jornalista, e de repente, lá na frente de novo, você se estabeleceu, é um cara reconhecido, tá lá na bandeira, né? Chuta tudo de novo e vai buscar um negócio doido que é viver escrevendo livro com a história das outras pessoas. Quer dizer, é a segunda vez que você faz isso, cara. Você é louco. Olha, pro mundo sim, né? Sim. E pra mim, eu apenas segui a minha convicção e busquei aquilo que eu disse para você, que é o meu combustível, que é a felicidade. Então, de 2001 para cá, eu quebrei todos os despertadores que eu tinha em casa. Eu não preciso mais. Né? Eu sou realizado, eu sou feliz. Né? Eu vivo isso intensamente. Sim. Eu escrevo até 3, 4 horas da manhã. Né? A minha esposa às vezes acorda e fala, Elias, parece que você é uma criança que ganhou um brinquedo. Né? Os teus olhos brilham com aquilo, né? Acontece comigo, cara. Você também? Deu ideia. Aqui, por exemplo, eu tô gravando, pra mim isso aqui é o máximo, tudo. Eu vou pro trabalho, eu chego no meu escritório, eu tô feliz da vida. E quando a turma vai, vamos pra chácara todo mundo, eu vou pra chácara com 8 livros debaixo do braço. E aí a turma vem, porra, velho, você vem aqui pra trabalhar. Eu falei, quem disse que eu tô trabalhando, cara? Quem foi que disse que quando eu tô sentado aqui escrevendo, eu tô trabalhando? Ah, você tá respondendo. Eu não tô trabalhando coisa nenhuma, cara, eu tô me divertindo, entendeu? Isso aqui pra mim é um tesão. Exatamente. E é um tesão. E é um tesão fazer esse tipo de coisa que eu faço. Aí você vai falar, pô, mas e o retorno, cara? Eu ganho menos do que eu ganhava antes, eu tenho menos segurança, eu tenho tudo menos. Mas o tesão que eu tenho fazendo isso aqui, de jeito nenhum tinha lá. E na idade que nós estamos, cara, nos 50 anos, são raríssimas as pessoas que você encontra e fala assim, cara, eu tenho mais de 50 anos e tenho tesão pelo que eu faço, pelo trabalho que eu executo aqui, né? Então isso é um baita de um privilégio que, de novo, não tem nada a ver com sorte. Eu tô aqui porque eu tomei algumas decisões doídas no meio do caminho e de repente abrir mão de um negócio certo e partir para outro. Você fez isso 2 vezes, né? E aí na segunda vez é essa de você, de repente, pegar o livro e falar, bom, agora eu vou biografar alguém. Como é que foi isso aí? Surgiu de onde o Samuel Klein? E foi uma loucura, porque eu tinha o maior sequestrador do Brasil e de repente comecei a escrever a biografia do maior varejista do Brasil. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, Luciano, tudo começou, né, a fazer sentido para mim. Porque eu entendi que o Samuel Klein poderia ser um Fernando Dutra Pinto. E o Fernando Dutra Pinto poderia ser o Samuel Klein. Dependendo, né, de uma escolha que fizesse no meio do caminho. Exatamente, né? De acreditar, né? Obviamente, para um caminho parecia mais fácil. O outro, né, do Samuel Klein, foi um caminho bem mais difícil. O Samuel é um judeu polonês que foi prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, teve parte da família em campo de extermínio, ou seja, uma história linda, maravilhosa, que tinha tudo para dar errado, né? Que tinha tudo para ser encerrada com 20 e poucos anos ainda na Segunda Guerra Mundial. E o dia que eu perguntei para esse homem por que ele queria viver na Segunda Guerra Mundial, e ele me respondeu, porque eu acreditava que o amanhã ia ser melhor, aí eu tive a convicção que essas histórias, esse caminho das biografias, mudava a vida das pessoas. E quanto mais eu mudasse a vida das pessoas, mais a minha vida ia mudar. Então o caminho não é inverso, mudar a minha vida para mudar a vida dos outros, né? É mudar a vida dos outros para mudar a sua vida, né? E aí tudo começou, então, a fluir. O projeto do Samuel Klein veio por uma iniciativa, né, de amigos, né? Eu, coincidentemente, conhecia boa parte deles, né, em comum, né, porque era do esporte. Sim, mas nasceu de você a ideia? Vou biografar esse homem? Não, eu fui procurado, né, por esses amigos, porque eu conhecia muitas pessoas da comunidade judaica, embora seja da comunidade árabe, do Clube Maccabi.
Sim. Até, curiosamente, lancei o livro do Fernando Dutra Pinto no Clube Maccabi, que eles me abriram as portas ali. E ali, quando surgiu a ideia do Samuel Klein... Alguém lembrou de você? Alguém lembrou. Ou seja, eu era o cara menos indicado para fazer isso. Cara? De novo, que sorte, hein, cara? A estrela tá brilhando mesmo. É verdade, né? Que legal, que interessante. Enfim, isso. Então, e aí começou. E aí, do Samuel Klein, veio o Domingos Rigoni, veio o Mr. Fisk. Né? Agora, foi curioso, porque nesse momento que você provoca uma mudança, talvez isso tenha acontecido com você também, vem a grande provação. Sim. Né? Que é você destruir o teu sonho. Eu escrevi o livro Samuel Klein e eu falei, bom, agora o telefone não vai parar de tocar. E não toca. Né? Deixei o telefone, né? Porque eu sou biógrafo do Samuel Klein. Claro. E fiquei lá de braços cruzados. Primeiro dia nada, segundo dia nada. 5 dias depois toco o telefone. Alô, tudo bem, tudo bem. De onde é? Da TV Record. Quer fazer parte da equipe esportiva? Sim. Precisando trabalhar, precisando ganhar, né? Sim. Pagar as contas, né? E aí, Luciano, se você fala assim, você destrói o teu sonho. Acabou. Acabou. Porque, sim, você se entregou. Então, né, com firmeza, eu falo, olha, desculpe, eu não agradeço, tal, mas... E passa mais um tempo e nada e liga a bandeira de volta. Aconteceu parecido comigo, cara. Quando eu saí da empresa, que eu trabalhei tanto tempo, eu recebi também convites, né? Uma grande empresa quer você aqui. Eu falei, bicho, não, porque eu tô seguindo o meu caminho, né? Puta, me chamaram lá, podia ter um negócio legal me esperando, e eu falei, não, e também não vou atrás. Me ligar o Headhunter, né? Você quer fazer o processo de seleção? Não quero, cara, porque eu tô seguindo um negócio meu aqui e quebrei a cara de montão, mas isso não vem a história, não sou eu aqui o entrevistado, né? Mas isso é matéria-prima para você claro, hoje, né? Claro. Mas que coisa interessante aqui, você me falou uma série de nomes de pessoas que me levam a crer que seus livros não são best-sellers. Não são livros que saem e vendem 100 mil. Eu imagino que o livro do Samuel Klein deve vender bem, porque é o Samuel Klein. Aí quando você pega outros que tem um nome menor, até porque o alcance não é uma coisa... O Oscar deve vender bem, claro, porque é o Oscar. E a maioria não deve. Deve vender ali na média, sei lá, o que é. Em termos de Brasil, qualquer livro que vender 10 mil é um baita de um best-seller, né? Exatamente. E me fica claro uma coisa assim, quer dizer, que é interessante. O Elias Awad não é um cara que escreve livro de biografia para ganhar vida. Ele acaba de dizer para mim aqui que ele faz isso porque ele acha que assim ele consegue mudar a vida das pessoas. E a maioria das pessoas que eu converso aqui nesse programa, e eu faço as entrevistas, e quando eu espremo, eu chego no momento de decisão, cara, por que você chutou o pau da barraca? Ninguém nunca me disse que chutou o pau da barraca porque ia ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa. Era porque pintou uma luz e a pessoa descobre, cara, o meu talento é fazer tal coisa, porque assim eu mudo a vida das pessoas, né? E, cara, 90% de quem conversa comigo diz a mesma coisa, quer dizer, minha missão é mudar a vida das pessoas. O dinheiro é consequência, o dinheiro vem lá atrás, né? Como é que você enxerga isso aí? Quer dizer, isso no papel da liderança, né? Do líder. Quer dizer, o líder é um cara cobrado para dar resultado. Eu tô aqui, botei você nesse lugar na empresa porque você dá resultado. Se não der resultado, você tá fora, etc e tal. E de repente tem essa coisa do quero mudar a vida das pessoas. Será que isso só pode existir se eu for dono do meu negócio? Eu não posso pensar assim, sendo funcionário de uma empresa, sendo dono da empresa. Você biografou uma série de pessoas que estavam em posições de alta liderança, eram donos do negócio, né? Esses caras têm poder para mudar a vida de todo mundo, né? Mas esses caras um dia foram jovens, estavam subindo e crescendo, né? Como é que você vê essa coisa aí, essa visão de que eu posso mudar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar para ganhar meu ganha-pão, ver o meu dia a dia, e o que eu tenho que fazer é fazer com que a empresa ganhe dinheiro, né? Essas coisas são incompatíveis. Como é que você vê, lembrando das histórias que você escreveu ao longo da sua vida? Bom, efetivamente essas pessoas que eu biografei, que eu tive a honra, né, de conviver, ou outras também que eu não biografei, mas que eu conheci, né, a fundo, elas têm muito esse objetivo mesmo, né, de mudar a vida das pessoas. Vou te dar um exemplo aqui, o Habib's, né? Sim. Esse cara, né, ele permite que com R$15 o pai, a mãe e um filho, 2 filhos, sentem numa mesa, sejam tratados dignamente, né, chamados de senhor, senhora, vivam momentos, né, de humanismo, né, de respeitabilidade, né, e ganha dinheiro com isso. Ou seja, ele muda a vida das pessoas. E por acaso, né, vendendo esfirra e quibe, ele ganha dinheiro. Então isso é muito bonito, né? É uma missão. Qual é a tua missão? Eu acho que antes do dinheiro vem a missão, né? Então a missão é mudar realmente o pensamento das pessoas. Com os meus livros, eu não espero que alguém, que eu descubra um novo Samuel Klein entre os meus leitores, né? Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado que se o Elias, se o Luciano leu o livro do Sr. Samuel Klein, ele seja o melhor Luciano que ele pode ser na vida dele. Não sei se ele vai ser um novo Samuel Klein, né? Mas que desperte. Se esse homem saiu daqui e chegou nisso,
como é que eu não vou reagir, eu não vou fazer algo... Tem um exemplo diante de mim, né? Por mim, né? Então eu tenho realmente que, né? Esse homem tinha tudo para dar errado. Então eu acho que essa é a grande situação. Agora, o brasileiro quer ganhar dinheiro. E o americano quer fazer dinheiro. Eita, né? Fiz um programa há um tempo atrás do Café Brasil exatamente sobre isso, né? É o make money, falava né? a diferença entre gain money e make money. Ganhar dinheiro ou fazer dinheiro. O conceito do ganhar dinheiro vem lá da Idade Média, quando eu ataco o meu vizinho, derrubo o negócio dele, conquisto, mato todo mundo e ganho aquilo que ele produziu. E o conceito do fazer dinheiro, eu saio do zero e construo alguma coisa nova. Quer dizer, o dinheiro não é uma... Não existe uma riqueza absoluta que está aí, onde quando você tira um pedaço, alguém fica sem. Né? Você pode construir aquilo, né? E são conceitos diferentes. E você tem razão, cara. E para construir, você tem que comprar tijolo, você tem que contratar gente, você tem, ou seja, né? Tem mais gente fazendo, né? Que com aquele dinheiro vai para o mercado, ou seja. Então eu acho que esse é o conceito, né? Primeiro, a missão, né? A transformação que isso provoca. E aí, fazer o dinheiro com aquilo, né? Agora, desde que você também multiplique isso, né? Você recebe e você multiplique tudo que eu recebo, se eu guardar comigo, né? Sim, o dia que você morrer, você vai deixar o dinheiro para alguém usar. Exatamente. Mas então, Elias, o Leadercast é um programa que trata da questão de liderança. Você entrevistou um monte de gente que todos, que você falou até aqui agora, todos se notabilizaram pela questão da liderança. Você consegue indicar pra gente algumas características que você consegue ver em comum? Quer dizer, esses caras que foram bem-sucedidos, com quem você conversou, que ganharam muito dinheiro, que mudaram a vida das pessoas, que fizeram as pessoas se emocionarem e tudo mais, que características você consegue olhar e falar assim, cara, eu consegui notar que eles têm em comum isso, mais isso, mais isso. Você já parou pra pensar nisso? Já fez uma planilha, uma tabela a respeito? Você consegue lembrar? Bom, eu acredito que o ponto mais forte disso, Luciano, é que o poder de decisão, né, tem que estar com o líder. Eu acho que isso eles não abrem mão. Eles conversam, eles dialogam, eles ouvem, né? Repensam, mas na hora de falar é para a direita, é para a esquerda, o líder tem que se posicionar. Sim. Então, essa situação da liderança, né, compartilhada, ela é importante. Como te falei no caso de futebol, que tem o técnico, o auxiliar técnico. Mas na hora de saber se vai entrar o João ou o Pedro, né, é o técnico que tem que falar. A responsabilidade é minha. É minha. Sim. E o grupo tem que ter essa confiança em você. Sim. Quer dizer que a culpa do 7-1 é do Filipão? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. É? Porque ele é o técnico. Né? A responsabilidade é dele. Ele escalou, ele guardou. Agora, eu fico triste de ver a degradação do ser humano Luiz Felipe Scolari. Né? Que aí é o julgamento público. Sim, né? sim. Ou seja, eu acho que um homem que convocou 22 jogadores, escalou, né? Escalou errado. Né? Talvez tenha se perdido, né, de tantos, da sequência de socos que tomou, né, antes de cair a nocaute, né? 1-0, né? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, né? Sim, mas não é essa hora. Essa não é a hora que surge a liderança, né? Que você tem que eu estava tentando entender acho que aquele é um grande paradigma, né? Aliás, eu acho que aquele 7-1 é o momento em que o Brasil começa a mudar como país. Eu acho que aquele 7-1 foi o momento em que apagou toda aquela... Havia um luminoso gigantesco, tinha estrela no céu, tava tudo lindo, maravilhoso. O Brasil é o país do futuro, tá tudo dando bem. E aquele 7-1 foi o momento em que falou, cara, não é bem assim. E de lá pra cá, nunca mais o Brasil foi bem assim. A gente voltou falou, então pera um pouquinho, cara, então nós não somos tudo isso. Então o que estão contando pra mim não é bem isso. E de lá pra cá o Brasil vem num caminho de rever. E a gente tá questionando uma porrada de coisa e mostrando caixa que preta, né? A conversa toda era tudo papo furado, né? Então eu acho que o 7-1 foi um momento chave. Não pelo 7-1 em si, mas por aquela coisa do quebrou o encanto. E de repente parece que tirou a fumaça da frente, a gente enxergou e falou, pô, pera um pouquinho, a coisa não é tão clara assim, a coisa não é tão bonita como estão pintando aqui. A princesa, né? Não casa com o príncipe no final, né? Exatamente, né? E aí eu tava tentando analisar outro dia, falando, cara, mas será que... Quanto tem do Filipão, do dedo do Filipão? Será que se tivesse escalado outro cara, ia ser diferente? Será que a questão não é ter faltado um jogador-chave ali no meio, um jogador, um Rivelino, pra dar um Romário, pra chamar os outros 10 e botar os caras pra... Cara, acorda, dá um tapa na cara de todo mundo e fazer acordar, sabe? E aí extrapola a questão do técnico ou não, porque o material que ele tinha era aquele. Eu não sei se ele tinha alguém no banco pra botar lá. E aí, de novo, discutindo a questão de liderança, né? Quer dizer, cabe ao técnico, ao líder, escolher as peças que ele vai colocar lá. Então, se ele escolheu errado, ele é o responsável pelo 7-1. Mas eu acho que no caso do 7-1 não foi isso. Qualquer um que tivesse lá ia dar 7-1. Eu acredito que o 7-1 confirmaram a perda da liderança do Filipão.
uma sequência de atos aconteceu. Como você bem disse. Bom, primeiro, em 2002, ele pegou um time de gênios desmotivado. Né? E ele falou, eu vou fechar com vocês. Né? Tanto que naquele momento ele abriu mão do Romário. Sim. Né? Ele abriu mão, olha só, né? de um destaque. Né? Sim. Poucos fariam isso. Mas ele sabia que ele tinha... Né? Talvez naquele momento da carreira do Romário não fosse tão importante. Né? Se fosse, certamente o Filipão levaria. Então, o primeiro ponto do Filipão foi fechar com o grupo e valorizar aquele grupo e usar, né, o que o mundo, o mercado de fora falava de você. O que você quer dizer para mim é que ele tinha uma matéria-prima melhor em 2002 do que teve agora. Também. E usou o modelo. Ele usou o mesmo modelo, né, agora em 2014. Com um grupo bem mais fraco. Por exemplo, você escalaria o Fred na terceira partida consecutiva? De jeito nenhum. Então, ele manteve o Fred e mostrou fraqueza perante o grupo. Certamente, dos 22, tirando o Fred, né, 21 não queriam o Fred ali. Né? Esse cara tá morto. Né? E ele manteve o Fred, talvez, né, por não criar uma luta de braço, alguma coisa que aconteceu lá dentro, eu não estava vivendo, né, a seleção. Então, eu acho que o enfraquecimento do Filipão, né, como líder, foi acontecendo. Que lição a gente tira daí, em termos de liderança? Que a liderança tem que ser reciclada. Né? O teu modelo de liderança, utilizado talvez há algum tempo, ele precisa ser revisto numa outra condição, talvez até semelhante, mas com outras peças, com outro momento. Enfim, então se no momento era mão na cabeça, talvez no outro é tapa na bunda, não sei. Né? Mas ele precisa ser revisto. Então acho que o Luiz Felipe Scolari, ele é um exemplo de um homem sério, né? Um homem íntegro. Quer dizer, uma coisa, o ser humano Luiz Felipe Scolari é um sujeito admirável. Com certeza. Ele tem uma história fantástica, não chegou onde chegou por acaso, ele tem mérito, ele tem títulos, ele tem uma história gigantesca para contar. No meio do caminho tem um desastre. Esse desastre que até você pode reputar o fato de ele estar lá, mas é o peso que você carrega por seu líder. Com certeza. E marcou 60 e tantos anos da vida dele. E ele poderia, inclusive, ter jogado a culpa em todo mundo. E ele não fez isso. Ele chegou lá e falou assim, a culpa é minha. E isso é admirável. Com certeza. E é o estilo de liderança do Filipão. Né? Dificilmente ele vai... Aliás, quando acontecia isso, né, na época que eu era repórter esportivo, de algum jogador reclamar em público, levar alguma informação para fora, o Luiz Felipe ficava muito bravo com isso. Ele entendia que aquilo devia ser... Ele entendia que ele tinha o ônus e o bônus da situação que ele estava lá. Exatamente. Então é interessante, cara. Pô, você tem um trabalho muito legal. Muito Obrigado, legal. Qual é o livro mais recente que você lançou? Você me deu de presente aqui agora o livro do Oscar. Eu lancei o livro do Oscar Schmidt, lancei também do Celso Moraes da Copenhagen Chocolates, né? E da Chocolates Brasil Cacau. Esses foram os mais, não pode falar últimos, tem que falar o mais recente, né? Claro. E agora estou envolvido nesses projetos novos, que são os livros, né, do Sr. Armindo, do Royal Palm Plaza Hotel. Legal. Do Mário Gazin, que é uma história linda, maravilhosa, de um ser humano na acepção da palavra. De onde ele é? Ele é da Rede Gazin, de lojas de varejo. É a quarta rede do varejo do Brasil, atrás do Magazine Luiza. Mas é um que o americano chama, né, de self-made man. Literalmente veio do nada, construiu o Império, uma empresa que fatura quase 4 bi. Quem é o biografado que você gostaria de ter feito a biografia e não vai poder mais fazer porque ele não está mais vivo? Quem é o cara? Antônio Emílio de Moraes seria ele. Você queria? Eu gostaria muito. Trabalhei, né, na Votorantim, vi o estilo de liderança do Dr. Antônio Emílio de Moraes. Gostaria de biografar o Zagallo, né? Tenho um respeito também, né, pela história que o Zagallo... Pô, o Zagallo tá aí, ainda dá, hein, cara? Eu não vi nada do Zagallo. Mas ele, conversei um pouco com ele, assim, mas ele... não se mostrou, né? Que eu acho um egoísmo isso. Mas eu acho também, cara, ele tem uma história fabulosa para contar ali e com uma coisa que é interessante, quer dizer, ele chega num momento da vida dele que ele não precisa provar mais nada para ninguém, né? Ele se afasta, ele tem um histórico de resultados que ninguém tem igual, portanto, você gosta ou não gosta, vai ter que engolir o Zagallo, né? E ele pode agora virar para trás e falar, cara, eu vou contar o que aconteceu comigo, e pode abrir evidentemente tomando cuidado para não destruir a imagem de pessoas que não pode ser destruída, mas ele tem uma coisa maravilhosa que é a história do futebol brasileiro nos últimos 60 anos, é isso? Com certeza. Por aí, 60 anos, né? E ele não se mostrou... Não, infelizmente ele não se mostrou interessado. Foi bastante triste porque, né, eu tenho, como te falei, uma admiração. Gostaria, né, como biógrafo, de poder escrever essa história. Agora, o meu sonho de consumo, né, é escrever a história do maior comunicador, do homem mais imitado do Brasil. Silvio Santos.
Eu tive o privilégio de estar com ele há algum tempo, né? Enfim, foi um encontro casual. Sim. Descobri que ele ama biografias, né? Sim. Dei várias biografias para ele. Já tem, né, biografia dele? Já tem, foi escrita pelo Arlindo Silva. Eu né? tenho essa. Você tem, né? Tenho. Então, o Arlindo Silva foi o primeiro jornalista a apostar que aquele jovem ia se tornar um grande comunicador. Você é um gênio. Ele é um gênio, né? E tem coisa que a gente tem que considerar aqui, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Né? O cara, eu não gosto dele. Não. Cara, ele, no papel que ele executa, ele é um gênio. Gênio. Hebe Camargo, no papel dela, era genial. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu fui no programa da Hebe, vi ela ao vivo, e eu não sei se eu vou conseguir enxergar alguém com o domínio e a capacidade que ela tem de ela se sentia... Você falou cara, é impressionante o que ela fazia. Gagueja, troca a palavra, mas é um era carisma. Engraçado. Ou ela transformava o erro, a falha. A falha era uma delícia, a simpatia era um negócio fabuloso. E a gente tem que olhar para isso e falar, cara, que características são essas que eu deveria buscar, né? Deveria admirar, por quê? A capacidade que o cara tem aí, o cara tá com 80 e tantos anos de idade e continua levando adiante, né? Mas deixa eu fazer agora, pra gente chegar no nosso finalmente aqui, uma pergunta bem como curiosidade. Você viu que há algum tempo teve uma baita discussão no Brasil aí em função da proibição das biografias. Aquele grupo foi lá, os cantores, não se pode biografar porque nós temos que ter a participação, etc e tal. E se criou aquela ideia de que vamos censurar as biografias. E você logo no começo da entrevista falou, eu me preocupo em fazer biografias com as pessoas autorizadas, porque o desafio de tirar do coração parece que faz parte do teu negócio, né? Como é que você viu aquela polêmica? O que você acha daquilo tudo? Como é que você enxergou aquela coisa que toca muito no teu trabalho, né? Como é que você viu aquilo tudo? Então, eu acredito que se banalizou absurdamente essa conversa, essa discussão. Fiquei até muito triste, né, por entender, em função de alguns depoimentos, né, que a preocupação daquele grupo, né, formado por Gilberto Gil, Caetano Veloso, tal, era com o dinheiro da situação. Sim. Luciano, o Sr. Samuel Klein, ele me deu o maior patrimônio que ele construiu na vida dele. Eu sou herdeiro, né, embora não tenha Klein no sobrenome, né, eu recebi a maior herança que o Samuel Klein construiu. É carro, é lancha, não. É a história de vida dele. Né? Então, essas pessoas não estão entendendo isso. Né? E ficam preocupadas em saber se o cara brigou com a cunhada, se brigou com o vizinho. Né? Agora, a essência disso, volta a me fundamentar nessa palavra, é como essa pessoa, da onde ela veio, como ela construiu isso, né? E o que isso pode mudar a vida das pessoas. Porque uma hora, a nossa vida mostra muita coisa. Por exemplo, hoje eu entendo por quê. E quando eu era criança, né? Eu jogava futebol de mesa botão e ficava narrando o jogo. E depois pegava uma caneta e entrevistava o jogador de botão. Né? Sim. Aquilo já estava lá a semente. Estava mostrando alguma coisa, né? Na sala de aula eu gostava de ler o texto, de escrever o texto. Né? Na Votorantim eu fazia as melhores redações lá, né? Comerciais, tem uma carta, pede para eu escrever. Não entendia muito porque aquilo acontecia. Hoje eu entendo. Porque as pessoas que eu converso são sempre assim. Não é assim? Ela nota que ela tem ela tem um talento que está lá dentro e algumas conseguem conduzir isso para um caminho de chegar nesse ponto nosso aqui. Quer dizer, eu amo o que eu faço, eu tenho um tesão naquilo que eu faço e tô nisso aqui porque eu escolhi estar aqui, não porque a vida me trouxe para esse momento aqui, né? Por que eu me formei? Por que eu fui repórter? Para aprender a tirar das pessoas, com as perguntas, o que elas têm de melhor. E agora você é um baita biógrafo porque aprendeu como fazer isso lá atrás. E por que eu me formei em administração de empresas? Para entender a cabeça, né, do empreendedor, do empresário, passar por aquilo, né? Então, quando eu biografo Samuel Klein, quando eu biografo Mário Gazin, eu sou do varejo, eu sei, eu conheço um pouco. Entende o que eles estão falando. Quando eu biografo o Oscar Schmidt, eu vivi o esporte. Então, tudo que a gente vive, né, é uma camada, né? A gente vai construindo o que é o Elias Awad de hoje. Você não está aqui por acaso e foi construído tijolo a tijolo, né? Tudo aquilo. Elias, fantástico, cara. Quem quiser ter contato com o teu trabalho, você tem um site, você tem um lugar que a pessoa te encontra, se quiser ter teus livros, como é que faz para achar? Bacana, então vamos lá. O site é eliasawad.com.br. Meu e-mail é eliasawad@eliasawad.com.br e tem também o palestras@eliasawad.com.br, porque também é uma forma de compartilhar, né? Você conta essa história. A tua palestra são fragmentos dessas entrevistas que você fez, das biografias que escreveu, e conta na palestra algumas coisas sobre liderança, é isso? Exatamente, e assim, eu construo uma biografia de sucesso passando por essas etapas das pessoas, daí, enfim, principalmente com modelos de sucessão e outros temas importantes que essas pessoas viveram. Muito bom. Que eu recebi. Obrigado.
Obrigado, Luciano. Elias, muito obrigado por você ter vindo aqui. Olha, foi muito legal, realmente abriu um caminho interessante aí. Eu acho que vou ter que chamar mais vezes aí pra gente entrar por um caminho, alguns caminhos que eu fiquei pulando aqui pra ouvir mais a respeito, mas isso aqui é a sua primeira temporada do Lidercast e eu vou ter a chance de ter você aqui comigo outra vez, pode saber. Muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço e olha, eu vou te falar, apresentador bom é assim, quando a gente olha no relógio e fala, meu Deus do céu, já passou uma hora, então parabéns, viu? Legal. Você nasceu para apresentar, realmente muito gostoso. Obrigado e parabéns pela sua história e trajetória também, que é uma honra. Obrigado. Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.